Eu com 30 anos já estava com minha vida resolvida. Você ainda está novo, ainda tem muita coisa, ainda vai ver muita coisa na frente, você ainda não sabe de nada. Cara, eu estava conversando aqui em casa outro dia e pensando como que meu pensamento, pensando no meu pensamento, né? Pensando como que a casa dos 30 mudou meus pensamentos e alguns hábitos, né? E vendo como que a minha forma de ver o mundo mudou depois dos 30 anos. Eu não acreditava que existia essa crise dos 30, né? Até eu passar por ela. E eu acho que agora ela é ainda maior, depois que você já tem alguns anos nessa casa, né? Fala galera, eu me chamo Ayana e aqui é um canal onde a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, vida, amores, trabalho e todos os assuntos que nos causam crises existenciais, porque afinal de contas ninguém ensina a gente a viver, né? E é compartilhando que às vezes a gente descobre se está ou não no caminho certo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e deixa o seu like para a gente continuar tendo esse tipo de papo. Se no final você não gostar do vídeo, você retira o like e vida que segue. Bom, esse é meu primeiro vídeo, então releve qualquer tipo de falta de destreza com a câmera, com os equipamentos e, enfim, eu estou fazendo o melhor que eu posso aqui, começando agora e parando de procrastinar também essa ideia. Então é isso. Quando a gente é jovem, pelo menos eu, assim, quando eu era mais jovem, eu sempre fui correria, assim, e eu imaginava que todos os perrengues que eu estava passando ali era para quando eu chegasse ali na casa dos 30, eu já tá de boa na minha vida. Eu imaginava que eu já ia ter uma estabilidade financeira, que eu já ia ter conquistado algumas coisas, materiais mesmo, que os relacionamentos já estariam mais sólidos, não só relacionamentos amorosos, mas os relacionamentos com a família, com os amigos, enfim. E eu já teria vivido algumas experiências incríveis e tal, mas a realidade às vezes bate na nossa porta bem diferente, né? A gente cresce às vezes escutando algumas frases que são assim negativas para esse tipo de comparativo, né? Às vezes você ouve de pessoas mais velhas, eu na sua idade já tinha 2 filhos, já tinha comprado minha casa, já estava no meu carro, já tinha meu carro e já tinha feito isso e aquilo outro. Você ainda, eu com 30 anos já estava com minha vida resolvida. Você ainda está novo, ainda tem muita coisa, ainda vai ver muita coisa na frente, você ainda não sabe de nada. Até que essa frase, em parte, faz um pouco de sentido, né? Um outro dia eu vi um vídeo no Instagram, eu queria muito lembrar o nome da moça para poder dar os créditos aqui, mas eu não consigo me lembrar. Então, moça, se algum dia você estiver assistindo esse vídeo e você lembrar que foi você que fez esse conteúdo, fala aqui que eu coloco os créditos. Mas, enfim, ela falava o seguinte: se a adolescência, hoje, né, tem se falado que a adolescência vai até os 25 anos, mais ou menos. Então, se a adolescência vai até os 25 anos, com 30, eu estou na primeira infância da vida adulta. E faz sentido. Eu me sinto exatamente assim. Eu me sinto uma criança de 10 anos na vida adulta. Quer dizer, uma adulta de 10 anos, entre aspas. Vamos dizer assim, né? Enfim, o foda é que sem perceber várias frases desse tipo, elas geram expectativas. A gente começa a achar que existe alguns checkpoints que a gente tem que preencher até determinada idade. Então, a gente acha que com 30 a gente tem que fazer isso, com 40 a gente tem que fazer aquilo, com 50 a gente tem que fazer aquilo. Então, isso meio que, quando as coisas não acontecem dessa forma, acaba que vira uma frustração, né? E isso é bem complicado. Nós, millennials, a maioria de nós fez aniversário de 30 durante a pandemia, né? Então, eu acho que esse já foi um tempo roubado, assim. Foi uma coisa que, sei lá, para mim foram aniversários muito estranhos, assim. Eu já passei de Covid, eu já passei apagando velhinha assim, que não podia soprar no bolo. Eu já, enfim, esse toda essa sequência de anos estranhos e dos 30 no meio da pandemia e tudo mais, gerou vários questionamentos assim na minha cabeça, né? Primeiro, coisas que eu não pensava antes. O que eu estou fazendo da minha vida?
eu quero ter filhos ou não? Não sei, eu acho que para nós mulheres isso pesa ainda, assim, muito, no sentido de, não no sentido reprodutor da coisa, mas no sentido físico mesmo, assim, eu 30 a gente está ali já começando a chegar numa fase que para algumas já vai ficar complicado, né? E aí o relógio biológico está correndo contra o tempo, assim, e aí você tem que decidir agora, mas aí você não está pronta ainda, enfim. Foi uma questão que eu comecei a pensar. Será que eu quero ter filhos? Não sei. Eu estou ainda adiando um pouco esse pensamento até o ano que vem para decidir se eu quero ou não. E se eu vou congelar óvulos ou não. E talvez na hora que eu for congelar já não vai dar mais tempo. Então, já são paradas que a gente já começa a pensar, né? Será que eu escolhi a profissão errada? Porque até agora eu não conseguia alcançar o lugar que eu imaginava e tal. Será que ainda dá tempo de mudar as coisas? O que foi que eu conquistei até agora? Isso não quer dizer que eu não conquistei nada, mas você começa a olhar para as coisas com mais detalhe, né? E uma parada que entrou muito na minha cabeça, assim, principalmente no último ano. A expectativa de vida do brasileiro está o quê? Em média ali uns 80 anos, certo? E eu tô com 34. Ou seja, tá faltando um pouco para eu chegar na metade da expectativa de vida. Isso contando que eu vou viver isso ou mais, né? E então quer dizer que, tipo assim, eu só tenho mais a metade da minha vida, a próxima metade. Então, o que eu vou fazer nessa próxima metade, tá ligado? Eu comecei a pensar esse tipo de coisa. E quanto mais eu pensava, mais eu não conseguia achar resposta. Eu tive uma crise de ansiedade no final de 2020 e a única coisa que eu pensava naquele momento de crise é: eu vou morrer e eu não vou fazer diferença no mundo. Claro que isso é um pensamento de um momento de crise, ele não é totalmente real, mas eu só pensava nisso, né? Que diferença eu estou fazendo? E aí, agora com 34, eu comecei a perceber que algumas dessas perguntas, elas realmente não têm respostas, mas elas são um incômodo que a gente tem que aprender a lidar, certo? Então, assim, eu vou dizer para vocês, esse vídeo não é um manual, mas eu quero trazer esse meu incômodo, que talvez seja o mesmo incômodo que vocês, e trazer que talvez isso venha para ensinar alguma coisa para gente, que é o que eu estou tentando aprender e aplicar no meu dia a dia. Né? Bom, primeira coisa, e que eu já falei lá atrás e vou repetir assim, o comparativo. Pare de se comparar. Se comparar é horrível, é muito destrutivo. A gente às vezes acha que é um fracasso, que a gente está atrasado e tal, mas a gente está se comparando com outras pessoas, com outras realidades, principalmente que as gerações mais novas, a gente tem visto mais pessoas construindo patrimônio e tal, com 20 e poucos anos. Mas assim, se você olhar pela ótica do desenvolvimento humano realmente, não é normal que um menino de 20 anos tenha um super patrimônio e que ele tenha já conseguido construir isso. Porque, cara, você tem que adquirir repertório durante a vida para poder chegar a certos níveis. E aí você vê alguns exemplos de pessoas que só tiveram sucesso mais velhas, tipo Henry Ford, quando ele lançou o modelo T, que revolucionou a indústria automobilística, ele tinha 45 anos. Samuel Jackson, que o ator que a gente conhece de vários filmes icônicos, ele só veio ter realmente reconhecimento da sua carreira já depois dos 43 anos. O cara lá do McDonald's comprou a lanchonete McDonald's, dos irmãos McDonald's, e quando ele começou a transformar o McDonald's no que é hoje, uma franquia internacional e bem-sucedida e tal, ele já estava com 50 e poucos anos. Então, tipo, talvez a gente esteja se comparando com as pessoas erradas. Construa hábitos e não metas. Né? Eu estou lendo um livro agora que ele chama Hábitos Atômicos, do James Clear. Nesse livro, ele fala como ele traz um método assim para criar hábitos e também desfazer de outros hábitos, de hábitos negativos, assim. E tem uma parte onde ele fala sobre hábitos versus metas, né? E que é bem interessante, assim. Nessa parte, ele fala assim: o objetivo. Não, nessa parte não, nessa aqui. As metas estão relacionadas aos resultados que se deseja alcançar. Os sistemas se referem aos processos que levam a esses resultados.
né? Nesse capítulo aqui, ele fala: esqueça as metas e concentre-se nos sistemas. Basicamente, ele fala que é importante ter metas, porque elas dão um vislumbre de onde a gente quer chegar. Porém, às vezes, a gente olha para as metas e fica olhando só para elas. E aí gera aquela sensação de quando eu alcançar isso, eu vou ser feliz. Aí ele fala até aqui na página seguinte, eu até grifei aqui, ele faz um comparativo com o jogo, né, com o esporte. Aí ele fala assim: o objetivo de qualquer esporte é terminar com a melhor pontuação, mas seria ridículo passar o jogo todo olhando o placar. E é real, a gente constrói metas e aí a gente olha só para elas, passa o jogo inteiro olhando o placar. Se o placar vai mudar, se a gente vai vencer, se vai aumentar. E esquece de jogar, que é o básico. Então, velho, às vezes a motivação falha. Às vezes aquele pique inicial, ele acaba. Então, você precisa construir bons hábitos para poder conseguir construir grandes coisas. Um terceiro ponto que eu venho pensando muito é sobre dinheiro e carreira, assim. E hoje, para mim, eu tenho cada vez mais tido a sensação de que não basta ter dinheiro, precisa ter um propósito no que você está fazendo. Eu sei que é muito fácil, algumas pessoas, muitas pessoas falam sobre isso, e é muito fácil pessoas em situação de privilégio falarem isso, né? Porque, assim, é muito difícil uma pessoa que tá no modo sobrevivência, tipo, o cara não tem dinheiro nem para comprar uma comida direito, você tá almoçando miojo todo dia, porque é o que dá para você comprar. Você pega 6 ônibus por dia, passa 6 horas do seu dia no trânsito, pega um ônibus lotado, cheio, fedendo, e falar que não basta dinheiro para essa pessoa, o dinheiro resolveria muita coisa na vida dessa pessoa, cara. Então, o que eu tenho tentado pensar é que os dois extremos, eles não são verdade. Só dinheiro não resolve os problemas e só propósito também não. Só o propósito e a paixão é uma parada que usam para fazer você trabalhar mais e ganhar menos. E só o dinheiro é algo que é feito para te escravizar e fazer refém dele. Então, eu tenho pensado muito nisso, assim, que eu não quero fazer coisas sei lá, que eu não concorde moralmente, vamos dizer assim. Eu, só por dinheiro, por todo o dinheiro do mundo, eu vou prejudicar alguém, por exemplo. Eu não quero, sabe? Mas essa sou eu, né? O quarto ponto é se conheça melhor. Então, leia bons livros. Eu dei uma indicação de um livro aqui, por exemplo. E tem vários livros que eu li que mudaram completamente minha forma de ver e de enxergar as coisas. Leia livros de uma maneira geral, na verdade. Né? Eu acho que não existe livro bom e livro ruim. Leia, porque a leitura é um ótimo hábito e aí entra lá, né, na questão do hábito. E ela vai ajudar você a ter outras visões, ela vai aumentar seu vocabulário, seu repertório, e é uma experiência acessível, entre aspas. Consuma conteúdos que te tragam insights bons. Então, consuma conteúdos de pessoas responsáveis, pessoas que trazem coisas que te fazem pensar na sua vida. Faça terapia se você puder. Assim, fazer terapia eu sei que custa dinheiro e que não está acessível para todo mundo, a verdade é essa. É, mas tem algumas terapias com valor social, e se você não pode pagar o valor social, consuma conteúdo de pessoas sérias que falam sobre saúde mental, que falam sobre isso, porque isso vai te ajudar muito a entender como você se sente. Inclusive, esse é um outro ponto. Pratique o autoconhecimento. Sempre eu fico tentando assim pensar por que que eu agi assim em determinada situação. Já teve alguma outra situação que me fez agir dessa mesma forma? Então, o que é que me levou a isso? O que, que eu tô sentindo? É raiva? É tristeza? É nojo? É sei lá, qualquer coisa. Eu fico tentando analisar o que, que eu tô sentindo e por que isso tá me fazendo agir dessa forma. E o último ponto para mim é sobre uma frase do Joel J, assim, que me pega bastante,
E é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade de botar em prática, que é uma frase onde ele diz assim: não precisa acelerar, basta não parar. Eu acho que isso é muito difícil. Quando eu comecei a correr no ano passado, por exemplo, aí eu consegui entender melhor esse conceito, né? Se você começa uma prova assim, no 100%, dando seu gás inteiro ali, porque você está descansado, porque você está com vontade, tal, vai chegar no meio da prova, do meio pro fim, você vai quebrar. Por melhor que você esteja preparada, você vai quebrar. Porque não existe máquina que consiga dar 100% all the time, o tempo inteiro, sabe? E o nosso corpo, ele funciona como uma máquina e, e é isso, a gente não vai conseguir dar 100% o tempo inteiro. Então não precisa acelerar, não precisa ir com toda a velocidade, com toda a força. Basta não parar. Então, eu só consigo fazer dessa forma agora e parece que é insuficiente. Não, não é insuficiente. Vai fazendo devagarinho que você vai chegar lá. Então é isso, galera. Como eu falei, esse vídeo não é um manual de como viver a vida. É mais um desabafo e um lembrete para mim mesma também de como é que a gente pode passar por essas crises. Eu tô curiosa para saber o que é que vocês sentiram aí depois dos 30 anos. Se você ainda não tem 30, comenta também aí o que é que você está esperando passar. E se você já passou dos 30 também há muito tempo, seria muito bom ouvir aqui a sua experiência, o seu relato. Então é isso, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no nosso canal pra gente continuar tendo esse tipo de papo. É isso. Tamo junto, galera. Até a próxima.